Olá, meus amigos do Ponto dos Concursos. Quem fala para vocês é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa, aqui do Ponto Vídeo. Estou aqui para falar para vocês do meu curso para o TRE do Paraná. Foi definida a banca, foi definida a Fundação Carlos Chagas como organizadora da banca, tá? E mais do que nunca, nosso curso totalmente focado, totalmente voltado para esta banca, para esse certame, ok? Como é que nós trabalhamos? É um curso que apresenta teoria, tá? Separadinha por itens gramaticais, beleza? Questões separadas por assunto, né? Questões da própria banca separadas por assunto, beleza? Depois eu resolvo 100 questões da Fundação Carlos Chagas de 2016 2017, tá? Pegando sem separar por assunto, do jeito que elas vêm na prova mesmo. E ainda coloquei de bônus para vocês 5 horinhas de provas comentadas da Fundação Carlos Chagas também, ok? É um curso que é direto ao ponto, ele é focado e tudo mais, mas dá teoria gramatical com bastante base, ok? Beleza? Então é um curso que serve para quem está partindo do zero e serve também para quem já está aí lutando, né? Trabalhando aí nesse mundo dos concursos públicos, tentando aí seu lugar à sombra, né? Ok? Vou mostrar para vocês quais os itens que nós vamos trabalhar, aquilo que a FCC mais pede, mais cobra. Vou jogar na tela para vocês, vocês vão ver e nós vamos acompanhar aqui, ok? Beleza? Vamos lá. Olha só. Vou trabalhar com vocês parte de ortografia oficial e acentuação gráfica, é assunto que não cai muito, tá, na Fundação Carlos Chagas, mas vou esbarrar, vou fazer o que precisa ser feito ali para você ter uma noção mínima, ok? Depois vou trabalhar com vocês a parte de flexão nominal, beleza? O que é flexão nominal, gente? Estou falando aqui da flexão dos nomes e dos verbos. Então, aqui entra a parte de verbo, principalmente, bastante pesada, tá? A parte de estrutura, modos, tempos verbais, ok? Depois a gente vai trabalhar com pronomes, tá? Os empregos, as formas de tratamento e a colocação pronominal, do jeitinho que a Fundação Carlos Chagas gosta. Depois a gente volta a falar de emprego, de modos e tempos verbais, agora falando da parte mais semântica disso, tá? Vozes do verbo, então dentro do verbo ainda, aliás, a FCC adora verbo, né? Cai muito mesmo, tá? Desses itens aqui, só a parte de acentuação, o primeiro item lá é que não é tão cobrado assim pela Fundação Carlos Chagas, mas está no edital, tá? Concordância nominal e verbal, gente, é assunto que a gente precisa ver, que a gente precisa saber. Inclusive, vai ser um dos temas da nossa aula demonstrativa, vai ser uma das coisas que eu vou trabalhar com vocês nessa aula demonstrativa. Também a parte de regência nominal e verbal, de um jeitinho bem peculiar, bem com a cara da Fundação Carlos Chagas, que é diferente das demais bancas nesse sentido. Ela gosta muito da coisa da preposição junto com o pronome relativo, enfim, também é objeto da nossa aula demonstrativa. No embalo da regência, né, gente, a gente aproveita e estuda ocorrência de crase, assunto que cai razoavelmente, nem tanto, mas cai principalmente dentro daquelas questões de redação correta, né, que a gente vai ver logo abaixo aí, né, que não é um assunto em si, é um assunto que mistura várias coisas. O uso dos sinais de pontuação, gente, mas cai muito, cai com força. Então a gente precisa saber, não tem essa opção, tá? E essa coisa do confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas aqui na parte de redação, que é bastante cobrada pela Fundação Carlos Chagas, é o tipo de questão em que ela vai misturar concordância, regência, crase, pontuação e, às vezes, até ortografia e acentuação gráfica, tá? Então tem que ficar esperto. Depois, como eu falei, 100 questõezinhas FCC de gramática 2016, 2017. Olha, eu vou falar para vocês que durante esses outros assuntos aí, eu devo resolver pelo menos umas 100 também, tá? Assim, vou chutar um número, não contei não. Mas deve beirar 100 questões aí, juntando os outros assuntos de antes, beleza? E a parte de intelecção de texto, daquelas coisas todas ligadas a texto, eu trabalho nas provas comentadas que eu coloquei como bônus para vocês. Olha, esse é o nosso programa, é a forma como eu vou trabalhar com vocês, ok? Agora, professor Macarrão, não sei e tal, estou achando que vai partir muito do básico, muito do zero e tal. Olha, a gente tem um outro curso bem bacana também, da professora Júnia Andrade, que é um curso que vai direto só nas provas comentadas. Mas não adianta partir para aquele curso sem saber nada de gramática, tá? Então, talvez os dois sejam complementares, talvez, depende do seu estágio no estudo. Ou então você fica com um ou com o outro e vê aquilo que vai te agradar, que vai te atender melhor, né?
Na verdade, não é nem questão só de agradar, é questão de resolver, de funcionar para você. Beleza? Bom, nós vamos ficar agora, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho, a forma que eu uso para ensinar, trabalhando com um pouquinho de regência verbal e nominal, né? E com concordância verbal e nominal nos moldes, nos padrões da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Joga na tela, vamos que vamos. Como são as questões de regência da Fundação Carlos Chagas? Como eles costumam cobrar isso daqui, gente? Olha só. A questão mais comum da FCC, ela já cobrou isso mais, tá? Ainda cobra, e eu peguei aí quase que uma de cada ano aí, dos últimos 4 anos, eu acho que só para vocês terem noção de como é que realmente cobra, tá? Ele dá frases, põe lacunas, ou preenche, entre aspas, essas lacunas, coloca alguma coisa ali e faz igual fez no enunciado também, sublinha, tá? Aqui tem as lacunas, ó. Beleza? Esses pontinhos aqui não são reticências, porque são mais de 3 pontinhos, né? São as lacunas, tá? Aí ele dá uma frase lá no enunciado assim, ó. Não impressionou ao conde Afonso Celso, de quem contam, que respondeu assim a um sujeito. Bom, quem conta alguma coisa de alguém ou sobre alguém. Tudo bem, galera? Bom, quem conta alguma coisa. Contam o quê? Contam que respondeu assim a um sujeito. De quem? Contaram do conde Afonso Celso. Tá, beleza. A expressão sublinhada acima preenche corretamente a lacuna existente em. Se eu não quisesse nem pensar nessa frase aqui, eu não precisava, não. Eu só preciso olhar o que está sublinhado, de quem, e ver em qual dessas alternativas cabe o de quem na lacuna. Tá? Como eu faço isso, gente? Olha só, letra A. Aqueles, tananã, caberia manifestar apoio aos defensores da causa em discussão, ainda não haviam conseguido chegar à tribuna. Bom, alguma coisa cabe a alguém. Certo, gente? Caberia a alguém alguma coisa, certo? Esse A tem que estar em algum lugar. Ele não pode sumir. Ah, tá aqui. Não, aqui é apoio aos defensores. Aqui está ligado à palavra apoio. Este A não apareceu em lugar nenhum. O que vai acontecer? Na verdade, este A migra, ele vem para junto do pronome relativo. Ó, aqueles a quem caberia manifestar apoio, caberia manifestar a eles manifestar apoio. Então aqui não é o de quem, aqui é o a quem. Como eu falei, não tem uma teoria em si para a gente aprender, tá? Nem tem aquelas, porque dependendo da banca, a gente trabalha com lista mesmo de regência. Ó, esse verbo comporta assim, esse assado, tá? Para FCC, custa saber esses verbos? Não. Essas situações, não. Mas a FCC vai muito além disso e ao mesmo tempo muito aquém. É só saber pensar a coisa ali, tentar enxergar e tentativa e erro mesmo, tá? Então vamos lá, letra B. O acadêmico, tananã, todos esperavam um vigoroso à parte contrário ao pleito. Quem espera alguma coisa, que era um vigoroso à parte contrário ao pleito, e espera-se alguma coisa de alguém. Beleza? Tudo bem ou não? Esse de tem que aparecer em algum lugar. Gente, ele apareceu? Não. Ele vai migrar. Vê se dá, ó. O acadêmico. De quem todos esperavam um vigoroso à parte contrário ao pleito. Tinha que ser o de quem mesmo, né? Porque todos esperavam dele esse à parte. Tudo bem? Então é de quem? Beleza? Já tenho minha resposta, mas eu sou humilde, não me custei até o final, e nesse momento eu quero te ensinar a pensar um pouquinho as coisas aqui, tá? C. Em decisão unânime, os acadêmicos ofereceram dados da agremiação tananã desejasse participar da discussão daquele dia. Os acadêmicos ofereceram dados da agremiação que desejasse participar, né? A agremiação que desejasse, a qual desejasse. Pronto, não tem preposição nenhuma, só o pronome. O novo acadêmico demonstrou grande afeição, tananã, compartilha das mesmas ideias literárias. Bom, quem tem afeição por alguém. Então vamos colocar assim, ó, afeição por quem compartilha das mesmas ideias literárias e aborda os mesmos temas. Ok? O discurso de recepção do novo integrante do grupo deveria ser pronunciado, tananã, apresentasse maior afinidade entre ambos. Deveria ser pronunciado por alguém, não é? Então, por quem apresentasse maior afinidade entre ambos. Beleza? Preenchi todas e concluí de fato que a resposta tinha que ser a letra B de bola. Joia?
Se tiver dúvida, depois eu volto, tá, gente? Vamos lá. Estava numa questão de 2015, eu acho, né? Ou 2016, não lembro, agora estou na 2013. Na teoria dos três estados, taranã, Comte sintetizava sua visão da história humana. Há muitas teses controversas, taranã, contestação, muita gente já se aplicou. Preenche de modo correto e coerente as lacunas da frase acima, respectivamente. Olha só. Comte sintetizava sua visão da história humana de alguma forma, né? Só que não tem nada de D aqui nessa primeira lacuna. Eu posso usar o por ou o pela? Posso. Posso usar o com a qual? Talvez possa. Ó, na teoria dos três estados, então veja bem, ó, por onde não serve porque não é lugar, tá? A qual não serve porque não tem preposição a. Em cuja pode dar para ser. E tem também, agora na letra A, o pela qual e na letra E, o com a qual. Tá? Então, na teoria dos três estados, Taranã Conte sintetizava sua visão da história humana. Há muitas teses controversas. Taranã contestação, muita gente já se aplicou. Tá? Quem se aplica em alguma coisa. Beleza? Então aqui vai ter o em. Isso é fato. Tá? Vamos lá. Para eu pensar nesse em, eu posso estar o em ou o na. Porque o na é em mais a. Tá? As que não tem em já não vão me servir. Ó, não serve. Não serve. Ok? Então eu estou entre o em cuja e o na qual há. E entre com a qual e em cuja. Tá? Veja bem. Na qual a contestação muita gente já se aplicou? Não dá. Em cuja contestação muita gente já se aplicou. Como assim? Ó, muita gente já se aplicou na contestação das teses controversas. Porque toda vez que eu tiver um cujo, gente, ou cuja, eu vou fazer o seguinte, ele está concordando com o seguinte e retomando o anterior. E estabelece relação de posse. Então eu ponho a preposição de e leio de trás para frente. Como assim? Ó, o rapaz cujo pai, tá? Vamos pôr assim. Rapaz cujo pai. O cujo, vou trocar por de, do ou da, né? E vou ler de trás para frente, ó. O pai do rapaz, tá? Então aqui, ó, a contestação das teses controversas. Beleza? Muita gente já se aplicou na contestação das teses controversas. Sim. Só que não é isso que está escrito, não é isso que eu tenho de opção, então eu vou colocar o em, cuja, e aí em cima, consequentemente, eu vou preencher com a qual. Ó, na teoria dos três estados, com a qual Comte sintetizava, ele sintetizava sua visão da história humana com a teoria. Poderia ser na teoria, poderia ser pela teoria, poderiam ser as três preposições diferentes aqui, mas no caso eu vou escolher o com a qual por conta da segunda lacuna, que não tem outra opção para preencher, portanto a nossa resposta é a letra E. Como eu disse, é esquisito, não tem grandes lógicas, tá? É até ousado da minha parte pôr isso numa aula que é de propaganda, né? Vamos dizer assim. Porque o cara fala, nossa senhora, mas eu prefiro já te mostrar logo a desgraça, tá? Bom, na frase, as músicas, tananã, eu lhes ia dando informação, foram ouvidas pelos alunos com uma compenetração, tananã, sinceridade, ninguém poderia duvidar. Ele quer que preencha do mesmo jeito, né? Ok? Ó, as músicas. Então, presta atenção. Não posso ter cujas. Por que eu não posso ter cujas? O cujas concorda com o cuja concorda com o termo seguinte e retoma o anterior. Para começar, cujas é feminino plural, não dá para concordar com o eu. Na verdade, eu não podia nem ter um pronome reto. Eu tinha que ter
na verdade, aqui é um nome em si, tá? Para ter o cujo, eu tinha que ter um nome. Então, nada feito. Ok? As músicas, né? Eu lhes ia dando informação. Quem vai dando informação de ou sobre alguma coisa. Então, vou eliminar as letras C e E. De que ou sobre as quais? As músicas sobre as quais eu lhes ia dando informação, ou as músicas de que eu lhes ia dando informações. Beleza, as duas servem até então, né? Tá bom, então vamos para frente. Pelos alunos, providos pelos alunos com uma compenetração. Tananã, sinceridade, ninguém poderia duvidar. Quem duvida, duvida de. Essa aqui vai ficar mais fácil, né? Porque quem duvida, duvida de. Esse de tem que aparecer em algum lugar. Então, eu tenho que ter o D. Na letra B eu tenho na, que é em mais A, não serve. E na letra D eu tenho D. Então, D, cuja sinceridade ninguém poderia duvidar. Vou reescrever essa frase aqui só para você entender bem, tá? Ninguém poderia duvidar. O uso do cujo dá para explicar, tá, gente? Diferente do resto, tá? Ok? Quem duvida, duvida de, não é? Então, vou colocar aqui de, só que na verdade é sinceridade. Ninguém poderia duvidar da. Aí presta atenção, porque esse da é esse D aqui, ó. Tá? Da sinceridade da compenetração. Tá? Da sinceridade da compenetração. Ok? Ninguém poderia duvidar da sinceridade da compenetração. Isso aqui é tio, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é cedilha do C, não, que C não tem, hein? Ok? Então, meus amigos, a nossa resposta vai ter que ser a letra D de dado. Show? Essa aqui é mais bonitinha do que a outra. Vamos para a próxima. Questão 4. Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados. Aí ele vai misturar, porque como a gente fala de regência, a gente está falando de preposição, e aí pode ter a preposição a e então envolver a crase, certo? Vamos aproveitar? Ele quer aquela em que as duas coisas sublinhadas estejam corretas, tá? Ele não se dispõe a abandonar. Antes de verbo pode ter crase, gente? Não. Verbo não tem gênero, logo não tem artigo. Se não tem artigo, não tem como eu juntar dois as. Então, antes de verbo não tem crase, já sei que isso aqui está errado. Já posso eliminar a. Tem que acerta, né? B. Mesmo a aqueles meninos estudiosos, não falta tempo para os joguinhos eletrônicos. Olha só. Não falta tempo a quem? Aqueles meninos estudiosos. Olha como é que o troço é malicioso, né? Aqui tá certo. Tá? Não falta tempo àqueles meninos estudiosos para os joguinhos eletrônicos, com cujos se entretém. O que eu falei do cujo, gente? Tem que ter depois dele um nome. Teve nome aqui? Não, teve um pronome e depois um verbo. Então, nada de cujo está errado. Tá? C. A conexão da qual eles permanecem interligados. Quem permanece interligado? Quem está interligado a. Então, tinha que ser assim, a conexão a qual eles permanecem interligados. Ok? Beleza? Então, já não serve. Letra D. As narrativas clássicas, a cuja mágica oralidade sentimos-nos presos. Ó, vamos lá. As narrativas clássicas, a cuja mágica oralidade sentimos-nos presos. Quem se sente preso, A. Esse A vem para cá. Ótimo, primeira coisa. Então, esse A, preposição, faz sentido? Faz, tá ok. Vamos ver se o cuja faz sentido, né? Ó, sentimos-nos, vamos escrever. Sentimos-nos presos à mágica oralidade. Aí, para ter cujo, ó, eu vou ter que pôr o da aqui, ou das, no caso, das narrativas clássicas. Das narrativas clássicas. Ok? Beleza, beleza?
veio para cá, perfeita. Resposta letra E. Como eu falei para vocês, eu fiquei mais preso, né? Praticamente preso à regência só. Bom, olha só. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase. Letra A. O homem sempre buscou capturar o instante em imagens. E isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar se tornou mais importante que o próprio registro. Tá? Questãozinha de 2017, hein? O homem sempre buscou capturar o instante em imagens. E isso nunca foi tão fácil, tá? Quanto hoje, quando o ato de registrar se tornou mais importante que o próprio registro. Gente, parece que tem alguma coisa errada quanto à concordância? Não. Só que eu vou falar um negócio para vocês, galera. Deixa eu contar um negocinho para vocês. A questão quando pede para vocês marcarem a correta em relação à gramática é um problema, deixa você confuso, deixa você inseguro. O que acontece, galera? Pensa bem comigo. O que é o acerto? Vamos filosofar, né? O acerto é a ausência do erro. O acerto é a ausência do erro. Então, a ausência é um troço que você não enxerga. Então, quando pede a certa, a melhor maneira é você achar as erradas. Porque o erro é concreto, o erro está ali. Você vai enxergar o erro, vai pegar o erro. Opa, aqui tem erro. Então você vai, olhou para essa letra A, pô, não tem nada ali que esteja me deixando com dúvida, tal. Beleza. Vou marcar? Não, eu sou humilde. Por que eu não vou ler até o final? Por que eu não vou olhar as outras? Vou olhar as outras. Vou verificar se nas outras eu encontro os erros. E aí, se eu encontrar erro em todos, opa, aquela realmente não tinha erro nenhum e vamos que vamos. Qual que é a noção básica de concordância, gente? O verbo concorda em número de pessoa com o núcleo do sujeito. Isso é básico. E outra coisa importante na concordância é quando eu tenho um VTD mais C, sendo que este C pode estar antes ou pode estar depois, tanto faz, tá? Okay? Ele pode estar aqui ou pode ficar aqui mesmo. Quando eu tenho um VTD mais C, o que vem depois que parece objeto direto, na verdade é o sujeito. E daí? E daí que o sujeito, na verdade, não é quem pratica, quem sofre, não é nada disso. O sujeito é quem manda no verbo. Como assim? Se o sujeito estiver no singular, o verbo estará no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, o número desse cara aqui é o que vai importar. Tá bom? Vou olhar a letra B. Atualmente, constata-se muitas maneiras. Opa, quem constata, constata alguma coisa. VTD mais C. Depois veio muitas maneiras, certo? Muitas maneiras está no plural. É o sujeito que está no plural. O que tem que acontecer com o verbo? Plural. Tinha que ser constatam-se. Então, já tem um troço errado aqui, já não me serve. É a esse tipo de informação que eu quero que você se apegue. Porque esse tipo de informação é que vai realmente te ajudar a resolver, sabe? Vamos lá, letra C. Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série. Gente, olha só. O que envolvia uma série de questionamentos? Fotografar alimentos. Aqui tem um verbo, não tem? O sujeito do envolviam é uma oração. É um que a gente chama de sujeito oracional. Gente, o sujeito oracional obriga que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Então, fotografar alimentos envolvia uma série de questionamentos. Tá? Então, está errado. D. Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu, até aqui ótimo, né? Quem que concluiu? Uma pesquisa. Sujeito no singular, verbo no singular. Que algumas pessoas que postam algumas pessoas que postam, as quais postam, as pessoas postam, certíssimo, né? Na verdade, o sujeito é o quê? Que retoma pessoas. Excessivamente nas redes sociais, o faz. Peraí. Quem que faz? Não são essas algumas pessoas? Então, o fazem por necessidade de aprovação, então está errado, não serve. Letra E. Decidir entre devorar ou clicar tem perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo, ainda que à distância, com amigos e familiares. Olha só, gente. Tem é terceira do plural. Decidir entre devorar ou clicar. Na verdade, o sujeito é decidir entre devorar ou clicar, tem perturbado. Então, isso aqui é singular, não podia ter esse acento, logo, realmente, a correta era a letra A. Muito melhor do que regência, tá? Tem mais lógica, dá para explicar melhor, tá? Vamos lá.
2017 também, hein, galera? Fresquinha, fresquinha. A frase que está em conformidade com a norma padrão da língua é. Vamos lá? Quando ele não fala nada, gente, porque ele falou conformidade, não falou o que ele queria, né? Se era concordância, se era pontuação, enfim. Olhe sempre concordância e pontuação primeiro, tá? Depois olha a regência. Depois olha a ortografia, tá? Então vamos que vamos. A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais. Ótimo, porque a cultura e os costumes de um povo, isso tudo é o sujeito, e tem dois núcleos, cultura e costumes. Então, representam, certo? Aspectos socioculturais, é assim mesmo a flexão, só o último sofre flexão. Que tendem, quem? Os aspectos tendem, ótimo, a ser reproduzidas. Opa! Não são os aspectos socioculturais? Então, eles tendem a ser reproduzidos e passar a seus descendentes, geração a geração. Então, letra A, nada feito. Letra B. A cultura... É a mesma frase, então é mais fácil ainda que dá para fazer por comparação, né, gente? A cultura e os costumes de um povo representam, então já está errado, né? Ser reproduzidos e passados, geração a geração. Entre palavras repetidas nesse tipo de expressão, a gente não usa crase. A cultura e os costumes de um povo representam, também não serve aqui de cara, né? Antes de verbo tem crase? Não, então também está errado. Reproduzidos, porque são os aspectos, né? Então, tem mais erros ali. D. A cultura e os costumes de um povo representam, ótimo, aspectos socioculturais. Aí ele está mexendo com o hífen, olha que sacana, hein? Vamos ver, tá? A gente já vai poder entender, já, que independente de eu saber usar o hífen ou não, já vai resolver meu problema, tá? Que aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração. Tendem a ser reproduzidos. Tá? A outra de baixo, cara, a única diferença... Ah, não, tem mais uma diferença aqui que já mata. Ó. Tendem a serem reproduzidos é uma opção. Eu posso pensar nessa concordância, então estaria certo. Só que eu tenho um probleminha aqui. Ó. O A antes de masculino pode ter crase? Não, o normal dele é que não tenha crase. Então, meus amigos, a resposta será a letra D de dado, que é a única que não tem erro nenhum. Vamos lá. Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser analisadas independentemente dele. A que se apresenta em conformidade com as normas de concordância é. Tá? Então vamos lá. Certamente podem ter havido. Olha só, gente, o verbo haver no sentido de existir, a gente sabe que ele é impessoal. E quando ele está nesse sentido de existir, ele tem que ficar na terceira do singular. Tá, beleza. Se ele fizer parte de uma locução verbal, como é o caso aqui, ó, ele impessoaliza os auxiliares. Então aqui não pode ser podem, tem que ser pode. Certamente pode ter havido entre os leitores pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude do citado desaparecimento de nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas. Beleza? Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, beleza, sempre pôde produzir. Não são fenômenos. Então, sempre puderam. Tá? Tem problema de vírgula aqui também, e muitas vezes o fez não, o fizeram. Né? Tem problemas. Então vamos lá. O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão. Então o capítulo evidencia que vários aspectos devem merecer. Ótimo. Porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro. Quem suscita essa curiosidade?
E aí, gente? Ó, o capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão, porque apesar da curiosidade que suscita quem? A história indígena amazonense, né? Muito dessa ainda permanece obscuro. Me parece correta, mas como eu disse, pede a correta, vamos achar as erradas, né? Letra D. Grupos indígenas, principalmente inseridos no contexto, inseridos, porque são grupos, vêm chamando a atenção. Os pesquisadores de saber, estudiosos que o julgam detentores de muitos segredos. Tá. Então tá errado aqui. Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um extrato neo-indígena, especialistas em etnografia muito se dedicam, olha só, adeptos ou não, tá? Ok? Então, tá errado. Realmente a nossa resposta vai ser a letra C, que não tem nada de errado, tá bonitinha, redondinha aí para vocês. Questão 4, também 2017, hein? Concordância não cai não, tá, gente? Despenca na prova, tá? Cai com pressão. Bom, questão 4. A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é... Vamos lá. Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL. Bom, vamos lá. Voltado ao cultivo e à difusão da memória, foi criado o CEMEL, porque ele é que é voltado, então já está errado, né? Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Gente, o núcleo do sujeito está aqui, ó. Ocorrência. Então não pode ser dão-se, tem que ser dá-se com regularidade a ocorrência. Se fosse dão-se visitas, né? Dão-se com regularidade visitas, tudo bem, plural. Mas como a ocorrência é o núcleo, é singular, então ele que manda nessa flexão aqui, ó. Tá? Nada feito. Faz parte do acervo títulos eleitorais. Não, fazem parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, parará. Tá? Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros. Quem destaca, né? Destaca alguma coisa. VTD mais C. Aí eu tenho aqui o quê? O sujeito que é composto. O que se destaca? A realização de exposições e o lançamento de livros. Ué, Macarrão, não tem que estar no plural? Lembre-se o seguinte, sujeito composto posposto, ou seja, que vem depois do verbo, ou você concorda no plural, faz a flexão no plural, que é sujeito composto, normal e plural, tá? Destacam-se. Ou, presta atenção, você pode fazer a concordância com o núcleo mais próximo, que no caso aqui é a realização, que está no singular. Então, meus amigos, essa aqui está correta. Ok? Olha só, letra E, só para fechar, ó, essa questão. O acervo do CEMEL contém, está com acento circunflexo, isso indicaria que é plural, mas quem que contém? Não é o acervo singular? Então, contém, com acento agudo. Ok? Deixa eu até reescrever aqui embaixo para ficar bem claro. Contém. Ok? Então, nada feito. Resposta letra D. Quanto à concordância, está correta a frase que se encontra em. Ao mencionarmos a palavra escola, vem à nossa mente a imagem de professores e estudantes. Olha só. Quem que vem à nossa mente? A imagem. Então não é no plural, é vem à nossa mente. Tá? Nada feito. Entre nós perdura um modelo mais tradicional de como deveriam ser a família. Não, de como deveria ser a família. Um modelo deveria... Não tem nada no plural aqui para eu jogar esse verbo no plural? Pensa bem, né? Então vamos lá. Letra C. Atualmente há inúmeras formas. Ótimo até aqui, né? Há do verbo haver no sentido de existir, então ele fica na terceira singular, de relacionamento, que podem variar de pessoa a pessoa. Essas formas de relacionamento podem variar. Parece correta. Aqui está certo, aqui está certo. Mas eu, como eu disse, o que eu falo? O que eu faço? Olha o resto, né? Ao discutirmos família, na letra D, estão se refletindo ainda sobre as relações entre homens e mulheres. Olha só, refletir sobre. Eu não posso deixar esse verbo no plural, porque a ideia aqui é de indeterminação do sujeito, gente. Tem preposição aqui depois desse verbo. Então, as relações não é sujeito.
Eu não tenho sujeito definido, alguém está se refletindo ainda sobre, então, nada feito, está errado. São ainda com parâmetros tradicionais que se avaliam todo tipo. Não, é ainda com parâmetros tradicionais que se avalia todo tipo de famílias. Ok? Então a resposta realmente é letra C. E aí, meu amigo, gostou do que viu? Se gostou, é só procurar aí, pegar no link e fazer a inscrição para que nós possamos te acompanhar aí até a sua aprovação, encontrar seu nomezinho lá no Diário Oficial, bonitinho, publicado, show de bola, do jeito que você queria, beleza? Conte comigo, qualquer dúvida, macarrãodoponto@gmail.com, é só mandar um e-mail ou me procurar nas redes sociais aí no Facebook, Marco Antônio Macarrão, o professor Marco Antônio Macarrão, enfim, você me acha de qualquer jeito, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.